e menino chorando, e 7 horas chegando, e 7h15, e aí eu falei, não, vou desligar tudo, ligar de novo, que do jeito não dá. Oi, Carolina, boa Legal, noite. é normal, normal, normal. Vamos lá, gente, olha só, esse é o encontro 4, e é um encontro que eu gosto de falar, que a gente consolida todos os conceitos que a gente conversou nos encontros 1, 2 e 3, tá? Então, a gente vai entender os princípios, eu vou até abrir aqui os PDFs que a gente tem, e aí eu estou trabalhando para padronizar todos esses PDFs aqui, e aí, qual que é a ideia? O André está entrando também. Bem-vindo, André. Estamos começando agora, meu amigo, também. Vou compartilhar aqui. Tá com o áudio fechado, André. O áudio está fechado. Oi, Sérgio. Oi, pessoal. Boa noite. Oi, gente, boa Boa noite. noite. Vou Tudo bem com compartilhar aqui. vocês? A semana foi boa? Tá, essa promete. Corrida, mas joia. Eu vou abrir aqui a tela cheia, porque eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. E agora eu estou com 3 monitores aqui, cara, tá um quebra-cabeça. Quando aparecer aí, eu queria que vocês dessem um ok aí. Deve aparecer agora aí para vocês. Agora, tá aparecendo já? Tá. Tá, né? Sérgio, Olha é só. verdade. E quanto mais monitores, mais inteligente o cara é. Rapaz, eu não sei se é inteligente não, mas o meu processador aqui do computador tá chiando, viu? A placa de vídeo aqui tá chiando. Agora, se o cara é inteligente, eu não sei não, cara. Isso aí eu acho que é alucinação da IA. Eu acho que é. Inclu- Tava nas inclusive, pesquisas aí. eu atualizei a questão de alucinações da IA, eu fiz um podcast essa semana, que eu até fiz um teste, que é criando um debate, né, lá dentro do podcast. Deu 20 minutos, mas ficou muito legal. Depois eu sugiro que vocês escutem, porque existe uma coisa que intriga aí os cientistas, é que mesmo com a IA, o GPT-5 muito mais evoluído, a IA continua alucinando. E aí, tem uma questão ali que ela é muito interessante nesse contexto todo, é que ele falou um negócio lá, cara, que eu nunca tinha pensado, mas o artigo que se baseia esse podcast que eu soltei lá, ele diz que, olha que interessante, quanto maior o sistema de inteligência artificial, é mais provável que ele é mais robusto nas respostas, mas é mais provável que ele alucine. Por quê? Porque ele é recompensado por respostas. E aí ele trouxe uma alegoria muito interessante, que é quando a gente está diante de uma questão de múltipla escolha. E a gente não tem penalidade por marcar a resposta errada. Então, se eu não tenho penalidade por marcar a resposta errada, o que eu faço? Eu arrisco, não é? Lembra da UNB? Uma certa anula uma errada? Aí você pensa 2 vezes, você fala, pô, é melhor eu entrar no não sei do que eu tentar e perder uma resposta que eu acertei. Porque você perde 2, né? Você erra essa e perde uma que você acertou. Mas numa prova, por exemplo, da ESAF, que eu lembro nas minhas épocas de prova, você não tinha penalidade, ou seja, você fazia tudo que você respondia e depois você vinha respondendo, você não perdia nada. Gente, é a mesma coisa do algoritmo da IA, por isso que ela continua alucinando. Então, é menos, né, porque os sistemas estão muito mais treinados, mas ela continua alucinando, então vale a pena escutar esse podcast dessa semana, que eu faço tudo com IA, tá? Depois, se vocês quiserem, eu até mostro para vocês como que eu faço, que é muito legal para estudar, tá? Eu mostro para vocês como é que faz esse podcast especificamente, tá? Então, aqui, ó, o que a gente viu lá na primeira aula? Os princípios de IA,
né? Que são, como a gente viu lá, a questão da... Se ele aparecer aqui, vai ficar melhor ainda. Deixa eu ver, aqui não está aparecendo. Então, ó, os princípios que a gente viu lá na primeira aula. Cadê o negócio aqui, gente? Ah, tá, ó. Vamos lá. Vamos lá. A IA não é um oráculo. A pergunta define a resposta. A IA pode errar com convicção, é o que a gente conversou, acabou de conversar agora, e não é errar, ela escolhe ela arrisca acertar, ela não tem a humildade, e até isso que no artigo que o cara escreve sobre isso, é um artigo de um cientista da OpenAI, né, que fez o ChatGPT, ele até fala, né, que ela não tem a humildade de dizer que está errada. Então, isso prejudica bastante aí o processo. E o contexto é o rei, então, ou seja, quando você contextualiza bem ela, a possibilidade dela errar diminui bastante. O seu repertório pessoal, ele é uma superlicença, ele é um fundamento importantíssimo quando você vai usar a IA. Ou seja, da mesma forma que a gente usou a alegoria, que a gente tem uma série de competições que um piloto de Fórmula 1 precisa ganhar para adquirir a superlicença, você também que tem repertório pessoal, que você já passou por situações de desafios, de estudo, da sua faculdade, das suas pós-graduações, elas te habilitam de uma forma, te credenciam para usar a IA de forma melhor. E aí é contraintuitivo quando você pensa que a IA é só para pessoas de tecnologia. Não. A IA, ela abre a possibilidade para nós que não somos da área de tecnologia usarmos nosso repertório pessoal para chegar onde a gente quer, tá? Tomar cuidado com dado sensível e usar a IA para pensar melhor, não para deixar de pensar. Isso aqui foi o que a gente conversou no primeiro encontro. No segundo encontro, a gente já falou sobre as perguntas, né? A gente trouxe como que é a estrutura do PACIF, que é aquele acrósticozinho que eu uso, que eu passei para vocês, o que significa o PACIF? Você define que a IA trabalhe como um papel, atue como contador, atue como advogado, atue como um diretor, atue como um gerente de contabilidade. Você diz qual papel que ela vai trabalhar, que ela dá uma restringida aí no contexto, na pesquisa que ela tem que fazer. A ação, o que você quer que ela faça? O contexto, explicar para ela o que a IA quer. Então, é muito fácil de você tentar minimizar alucinações quando você explica para a IA o que ela precisa fazer. E tem aquela frase que eu gosto sempre de falar: a IA não sabe o que você quer, mas ela tem a resposta que você precisa. Mas para isso, você tem que contextualizar ela. Tem que dizer o que está acontecendo. Tá? É igual o André, né, que eu estou vendo aqui. Pô, eu estou começando, estou entendendo um contexto, eu estou numa situação X. Se você colocar isso para ela, ela vai calibrar, como eu gosto de falar, né, igual aquela mesa de som, ela vai equalizar a resposta de acordo com aquilo que você dá para ela. Tá bom? Tem o sisteminha, a técnicazinha RAR, né, que é melhorar, para você melhorar a pergunta. Isso aqui é muito bom quando você não sabe perguntar, né, que é aquela técnicazinha que a gente usa, que deixa eu botar aqui para frente aqui, ó, como que ela funciona aqui, ó, olha aqui, ó, pergunta inicial, aí você joga logo depois da pergunta inicial, quando você quer melhorar a pergunta, dada a questão acima, reformule e expanda para ajudá-lo a melhorar a resposta, para ajudar o GPT ou o Gemini ou qualquer outro a melhorar a resposta, mantendo as informações da pergunta original, ou seja, você faz uma pergunta e você entende que ela pergunta melhor do que você, e aí você pede para ela mesma melhorar a pergunta, expandindo a pergunta, para depois você mandar a segunda, né, pergunta para ela, que é pedindo para ela responder a pergunta inicial
a partir da pergunta expandida por ela. É meio pode dar um nó na cabeça, mas é exatamente isso. Você pergunta, pede para ela melhorar a pergunta, e a partir da pergunta melhorada dela, você pede para ela responder aquilo que você quer. Isso melhora muito a estrutura, né, a resposta. Quando você está num contexto de perguntas e que você não tem noção, ou você entende que o seu repertório é pequeno naquele assunto, você pode usar isso. E a técnica RAG, né, que é para reduzir alucinações, exatamente aquilo que a gente falou, né, que é você usar trechos curtos mais relevantes, você exigir aspas numa citação, evitar colocar documentos longos, ou seja, você coloca documentos menores. Se for um documento maior, você vai trabalhando de forma passo a passo, tá? E se faltar informação, você pede para ela explicitar para você. São técnicas que refinam as perguntas que você faz, tá bom? E aí você cola os parágrafos que são relevantes, você pede para ela usar palavras-chave, ou seja, você vai calibrando a tua pergunta para que ela possa, de uma maneira bem mais efetiva, te dar uma resposta melhor, tá bom? Então, basicamente, essa é o que a gente conversou aí no segundo encontro. E esse segundo encontro, ele traz muitas informações importantes, por quê? Porque, como eu gosto de reforçar, é a pergunta que vai calibrar melhor a sua resposta. Nós vivemos numa época onde as perguntas, elas são mais importantes do que a resposta. Tudo bem? É isso mesmo que a gente está trabalhando, tá? E aí, a gente falou muito bem sobre isso, sobre como é uma pergunta direta, como é uma pergunta com direcionamento ou direciono. E aí, na aula 3, a gente falou sobre problemas. E aí, basicamente, o que eu gosto de falar, eu gosto de me exercitar com relação aos problemas, é que problema uma interpretação de um observador frente a uma situação que ele entende que deveria ser de uma forma diferente, ou seja, ela está inapropriada pela visão daquele interlocutor. Isso a gente carimba como um problema. Na aula 3, eu exploro bastante isso, e é importante a gente entender sobre a questão da perspectiva. A perspectiva de uma situação, ela pode torná-la um problema ou não. E a gente vai ver aí um caso prático hoje em relação a isso. Tudo bem? Então, partindo para a prática, hoje, a gente vai trabalhar exatamente uma situação pontual, onde a gente vai desdobrar algumas situações usando a inteligência artificial. Eu queria que vocês prestassem atenção primeiro nessa planilha aqui. O que essa planilha é, tá? Vamos imaginar uma situação onde uma apuração interna descobre que a apuração de um determinado imposto ela foi feita de forma errada. E essa planilha, cada um no seu nível aqui, a Monique como na parte de auditoria interna, a Camila como a parte de direito, o André na parte de administração financeira, o André Cruz, o André Ribeiro Bahia aí como gerente de contabilidade, o Cleverson aí também como controle interno, auditoria interna. Vocês recebem uma situação. E aí, a primeira questão que vem numa situação dessa, poxa, eu tenho um cálculo de um tributo que deveria ser dessa forma, só que ele foi calculado de uma forma errada. Foi calculado de uma forma errada. Numa situação dessa, a gente vai destrinchar uma situação dessa em várias perspectivas para que a gente possa entender o quê? Como que a IA pode me ajudar, como os princípios da IA vão direcionar o que eu estou fazendo, como o fazer perguntas corretas,
ou melhorar as perguntas ou me ajudar numa situação dessa? E como que a gente vai desdobrar uma situação, fato, dado como esse? E aí, como é que é a nossa situação? Nós recebemos aqui do nosso controle interno, e aí já é um caso prático, essa planilha. Ele me deu aqui a apuração errada de um tributo. Essa aqui é uma apuração de tributo de entidade fechada de previdência complementar. Nós temos um tributo que a base de cálculo dele, PIS e COFINS, que são os dois tributos, a base de cálculo dele são só as receitas administrativas. Repetindo, base de cálculo de PIS e COFINS são só as receitas administrativas. Mas para efeito de cálculo do tributo, a Receita Federal ela pede para a gente demonstrar todas as receitas da entidade e exclui tudo aquilo que é previdencial. Ou seja, para Camila, que, que não é da área de previdência. Camila, ele fala assim, eu quero ver tudo que você recebeu. E aí, na hora de apurar o PIS e COFINS, eu vou tirar tudo que é do plano de benefícios. A gente separa isso dentro da parte financeira, contábil e administrativa da fundação. A gente separa tudo que é administrativo daquilo que é previdencial. Resumindo, tudo que eu tenho para pagar a conta daquilo que é dinheiro dos participantes que vai para a aposentadoria. Tão simples quanto isso. E para efeito do PIS e COFINS, eu só olho para o dinheiro que entrou para pagar a conta. Então, para base de cálculo, lembrando aquelas fases do tributo, né? Fato gerador, alíquota, base de cálculo, recolhimento e obrigação acessória. São as 5 fases dos tributos, se eu não estou errado, lá na época que eu estudei direito tributário, né? Então, o tributo ele tem 5 camadas. Então, na parte de fato gerador, é receber as receitas administrativas, a alíquota é 4% COFINS e 0,65 PIS, o fato gerador, alíquota, base de cálculo. A base de cálculo é toda a receita, menos a receita que vai para os participantes, para a parte de aposentadoria. É isso. E aí, o que a área de controle detectou? Olha só aqui, ó. Eu vou fechar essa parte aqui. Fechar. Sim, desejo ver mais tarde. Tá? Então, aqui, ó, só para dar um zoom. Vocês estão vendo bem aí? O tamanho tá bem? Deixa eu só Sim. tirar um Tá negócio legal, aqui. sim. Ó. Tá bom. Tirar só a linha de grade para não ficar ruim. Beleza, vai ficar mais clássico. Olha só como é que é o que eu expliquei para vocês. Aqui, numa situação hipotética mesmo, planilha que eu inventei aleatoriamente, eu tenho as receitas, todas as receitas que entraram, eu tenho as exclusões, ou seja, tudo aquilo que é plano de benefício ou previdencial ou que vai para o participante, e eu tenho aqui a base de cálculo, 8 milhões de reais de receita administrativa, eu calculo 0,65 de PIS e 4% de COFINS, eu tenho 52 mil de PIS e 325 mil de COFINS. Só que qual que é o valor que o controle encontrou? 52 mil 0,46 de PIS, deixa eu só, não é, tá, aqui ele, beleza, é aqui. Eu tenho 9 mil de PIS e 59 mil de COFINS. Ou seja, eu tenho uma diferença brutal de tributo, onde uma base de cálculo era 8 milhões e outra base de cálculo 1 milhão e 400. Tudo bem? Beleza. Como que eu olhando no Excel, eu já detectei aqui, ó, o erro de cara. Aonde que está o erro aqui? Na dedução. Aqui, ó, tá vendo as deduções que estão diferentes? Deixa eu só botar aqui uma letra verdinha, só para vocês entenderem, ficar bem didático. Eu tenho uma dedução de 98 mil, que é a dedução correta, e tenho aqui uma dedução de 105 mil,
que é o mesmo valor das aplicações financeiras. Ou seja, nessa coluna aqui, por algum motivo, alguém deduziu tudo que é aplicação financeira, inclusive o que era do plano do administrativo. Porque a rentabilidade dos valores investidos da parte administrativa, que eu tenho para pagar a conta, também é base de cálculo do imposto do PIS e COFINS. Entretanto, ela, para que eu seja calculado corretamente, eu não posso abater tudo que é financeiro. E aqui foi abatido tudo. Quando eu abato tudo, a minha base de cálculo diminui e eu pago menos PIS e COFINS. Tudo bem? Essa é a situação. Está dado. Nós recolhemos impostos a menor. Ok? Vai dando joinha aí, que eu não estou vendo vocês. Então é só para ver que vocês estão comigo aqui. E se ficar truncado o raciocínio, a gente para e eu volto, tá bom? Porque eu quero que vocês me acompanhem no meu raciocínio. Tudo bem? Tá todo mundo comigo, né? Então vamos embora. Olha só. A partir disso, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma situação que eu tenho que resolver. E aí eu vou usar a IA de acordo com cada visão de vocês aqui, como que a gente vai desdobrar esse assunto. Tudo bem? Eu vou tirar a planilha aqui da frente e vou fazer o seguinte. Olha só. Lembra do PASIF? Do papel, ação, contexto, intenção e formato? Eu vou pegar simplesmente uma situação aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Já vou usar aqui uma técnica que eu gosto muito de usar. Eu poderia muito bem subir a planilha lá no ChatGPT para começar a contextualizar ele. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que pode ser mais simples do que a gente imagina. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar a técnica de OCR, que é o quê? Que é a leitura ótica de imagem que o GPT usa. Por que eu vou usar isso aqui? Porque lembra que a gente tem que resolver problemas? Quando eu jogo uma planilha no Excel, eu posso demorar mais para ele entender a planilha, não que ele não vai entender. Eu posso demorar mais. Mas se eu quero uma coisa mais prática e mais rápida, eu também posso usar o OCR. E olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo uma captura de tela do jeito que eu recebi lá do meu controle interno. A partir do momento que eu recebi a captura de tela, eu vou lá copiar ela e vou aqui para dentro do meu GPT, do jeito que eu fiz. Eu dou um Ctrl C e dou um Ctrl V. Tá vendo que ela entrou? Eu posso fazer duas coisas aqui a partir de agora. Eu já posso entrar com o Pacif e pedir para ele analisar essa planilha. Ou eu posso fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é isso aqui, ó. Antes de fazer o Pacif. E aí, é bom, vocês estão na mentoria, vocês estão tentando entender como é que minha cabeça funciona. Eu vou fazer o seguinte. Analise a imagem e explore os dados. Explore os dados e aguarde o... Opa, meu teclado tá... analise a imagem. Analise de forma exploratória os dados e aguarde meu novo comando. Lembra que eu falei? Não se preocupa muito com a escrita, porque ele vai entender. Tá? Se você quiser voltar como eu, volta corrigindo depois. Tá? Mas na hora que você está
fazendo o prompt, tem que ser o mais fluido possível. E você dá o prompt. O que a gente ensinou na última aula de problemas, a que eu não gravei? Eu falei que se você falar na função ditado, que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui, ó, fica mais legal do que você escrever. Se você pode falar, é melhor, porque você fala e não se preocupa com a ortografia e o fluxo da tua ideia sai melhor, tá bom? E olha o que eu falo, olha o que ele está fazendo. Eu estou pegando a imagem e ele está fazendo o quê? Ó? Fazendo uma análise. Eu estou usando o GPT-5 já, que você também pode usar em qualquer um do seu dia a dia aí, mesmo na versão gratuita, tá? Então, ele está fazendo uma análise de base de cálculo de PIS e COFINS, ele está comparando, ele está lendo esta imagem. Ele está lendo essa imagem, tá? Ó, ele já calculou, olha só, eu nem pedi para ele fazer nada, mas ele já entendeu que tem uma diferença. E olha só o resumo executivo que ele dá. Resumo executivo. A base correta é 8.130.185,97. A base errada, 1.400.000. Está subavaliada porque exclui integralmente os rendimentos das aplicações financeiras. Eu falei isso para ele? Falei para vocês. Ele não sabia. Só que a técnica que eu usei antes de entrar com o Pacif, o que eu pedi para ele fazer? Fazer uma análise exploratória dos dados. Ou seja, tem até uma sigla para isso, que é EDA, que é em inglês, né? Que é Análise Exploratória de Dados em inglês. Você pede para ele explorar tudo e ele já fala, opa, tenho duas colunas, tem uma coluna certa e uma errada, e como ele lê OCR, viu que eu botei vermelhinho, o que estava errado? Ou seja, ele já entendeu que ali naquela linha, e ele já trouxe para mim, ó, toda a análise. Checagem rápida. Ele já, ó, checou, tô vendo aqui, ó, que ele já fez uma checagem das receitas. Onde está o erro? A exclusão de rendimentos de aplicação financeira foi feita no valor total, quando deveria ser considerado somente a parte do plano. Eu expliquei isso para ele? Não. Mas como eu mandei ele fazer uma análise exploratória do dado, ele já entendeu. Olha só, observações e riscos. A linha, aí vem um monte de questões aqui que ele talvez dá uma alucinadinha, mas olha só, próximas sugestões, e ele já sugere algumas situações. Eu pedi só para ele fazer o quê? Explorar os dados. Explorar os dados. E olha o que ele já me deu. Ele já bate para mim, ele já crava para mim a diferença de tributos. Ou seja, o efeito total, eu paguei 308 mil reais a menos. Tudo bem? Agora, vamos imaginar nas diferentes perspectivas de vocês aqui na sala. Tá? Vamos imaginar o auditor interno. Eu coloco aqui, ó. Antes disso. Quais são as áreas que potencialmente estariam afetadas com uma situação como essa? O que vocês acham? Quais são as áreas que poderiam estar afetadas numa situação como essa? E aí, eu vou abrir aqui, ó, resolução de problema, tá? Com IA, olha só. Exatamente essa parte aqui, ó. Os problemas, eles são únicos, ou seja, cada problema, ele tem um momento no tempo, atores e situações únicas. A gente não pode abordar o mesmo problema da mesma forma. A gente tem que sempre analisar que problemas são únicos.
Eles não se repetem da mesma forma, com as mesmas pessoas, no mesmo período de tempo e contexto, tá? E aí, ó, qual que é o propósito transcendente de um problema? Sempre um problema, a diferença, ela tem um propósito transcendente, ou seja, um contexto maior. Nós conversamos sobre isso. E o principal, numa situação como essa, eu tenho que ter a compreensão sistêmica do que está acontecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Imaginando isso, vamos imaginar, olha só, analise a situação sob a perspectiva de todas as áreas que potencialmente podem estar afetadas com essa diferença. Esse aqui meu teclado está assim, mas com essa diferença. O que eu pedi para ele? Eu pedi, olha, imagina que eu estou aqui numa situação, eu quero saber aonde que esse problema ele vai repercutir. Olha só, ele já lembra da compreensão sistêmica? Ele vai afetar a contabilidade, o fiscal tributário, a tesouraria, a arrecadação da gestão previdencial pode ser que seja afetada, porque eu tenho que conferir se o valor foi esse mesmo. Investimento, ponte atenção, como é que esse investimento entrou naquela base de cálculo? Eu tenho alguma parametrização no sistema? Jurídico e compliance. Olha só o jurídico aqui entrando, o compliance entrando aqui. A auditoria interna deve registrar a falha como um risco operacional e acompanhar a implementação da correção. A auditoria externa pode até criar uma ressalva, uma ênfase com relação à situação dessa, depende da materialidade do problema, ou se ele se repetiu por vários meses. A diretoria está afeta? Está afeta. O conselho fiscal está afeto? Está afeto. Olha só, a diferença não está apenas no contábil, ela toca toda a conformidade contábil, fiscal, regulatória da entidade. E olha como é que a IA já está me dando situações pontuais, tá? Pontuais. E aí, a partir desse momento, eu, diante de uma situação dessa, eu começo a indagar. Da onde partiu esse problema? Vamos imaginar que agora eu vou imaginar mesmo junto com vocês, e eu vou começar a dar contexto para ela. Papel. Ó, eu vou escrever o papel sem escrever papel, tá? Mas se você quiser colocar o papel, 2 pontos, também funciona, ela entende. Mas eu vou colocar assim, ó, atue como um gerente de controle interno, certo? O que eu quero que ele faça? Quero que você analise o fato a partir de um indício de que foi um novo colaborador da entidade que cometeu um erro, certo? Quero que ele analise isso. Qual que é o contexto? Avaliando os logs do sistema, verificamos uma ação, uma ação manual na planilha no dia 28/8
de 2025. Estou criando uma situação, tá? Só para ficar melhor o contexto. Intenção. Vou no I, tá? Já coloquei papel, já coloquei ação, que eu quero que ele analise o fato. Já coloquei um contexto, que eu avaliei os logs e vi que tem uma ação manual ali na planilha. E aí, qual que é a intenção agora? Tá? Escreve aqui no bate-papo uma intenção que eu posso direcionar esse meu prompt. Pode escrever aqui no bate-papo, que eu estou vendo, tô lendo. Escreve uma intenção que eu quero com isso. Imagina que eu sou o cara do controle interno. Qual a intenção que eu quero? Punir? Analisar? Verificar? Explorar mais o assunto? Elaborar um treinamento? Pode ser. O que mais? Qual a intenção que eu quero? Vamos colocar isso aqui do Tô André? pensando aqui, Sérgio. Qual, Camila? Tô pensando. Ah, tá pensando? Tá. Hã? Pensa com cabeça de jurídico, tá, Camila? Qual que seria a intenção? Monique, pensa com a cabeça de auditora. Cleberson também. Qual seria? Verificar se houve fraude. Ótimo. O que mais? Fazer um cruzamento com os normativos para apurar a consequência do erro. Tá? Então, tá vendo que são intenções diferentes? Vocês concordam comigo? Se eu mudo a intenção, essa pergunta ela vai para outro rumo? Ela vai para outro rumo, tá? Eu vou colocar aqui só para a gente dar um direcionamento mesmo. Todas estão corretas e todas vão levar para caminhos diferentes. Mas eu vou trazer isso aqui da Monique, verificar se houve fraude. Então, preciso verificar se houve vamos colocar um erro doloso, certo? Doloso, né, Camila? É o que o cara teve a intenção de fazer, não foi? É isso. Sérgio, eu Vamos... acho que você me confundiu com a doutora, mas eu não sou. Eu sou Ah, isso é administrativa. administrativo. Cara, na minha cabeça você é advogada. Desculpa. Ai, não sou ainda não. Quem Ainda não, sabe, né? né, se a gente faz uma faculdade Não, vai. de Então direito. eu já estou determinando sua vida que você vai ser advogado também, tá? Mas vamos lá. No administrativo, então, pensa como administrativo. Você está lá analisando a situação. E a gente vai verificar se a pessoa fez com intenção, tá? Então, a intenção que a gente vai colocar é essa. Formato. Me entregue uma análise. Me entregue uma análise resumida sobre essa situação. Pronto. Eu vou análise resumida. Tá vendo que ele já está contextualizado? Ele já tem a planilha, ele já fez uma análise exploratória dos dados, e eu já estou calibrando o que eu quero aqui. Aí eu já disse que tem um fato ali, que houve uma alteração manual da planilha. A alteração constituiu excluir integralmente os rendimentos de aplicações financeiras, em vez de apenas a parcela do plano. Esse ajuste reduziu a base de cálculo para apenas 1,4 milhão, resultando em diferença tributária de R$ 300 mil. O que acontece se eu recolho um tributo a menor? Pergunta. Pagamento de correção, juros. Perfeito. Sanção também, a depender do órgão fiscalizador, né? Então, eu tenho o quê? O que é multa e juro e a possível auditoria do órgão fiscalizador?
eu tenho a possibilidade de penalidade, não é? Sim, De responsabilidade, inclusive pecuniária. Correto? sim. Qual que é o desdobramento de um pagamento de multa dentro de uma entidade? Apuração de responsabilidade. Por quê? Risco de imagem. Também, mas por que que eu tenho que apurar a responsabilidade? Vamos pensar sistemicamente. Eu tô só aprendendo com vocês hoje, porque esse mundo ainda não é o meu. Então absorve, vira esponja aí, Camilinha. É. Olha só, imagina que eu não orcei os tributos do ano. Sim, Se eu orcei os tributos do ano, dentro do meu orçamento, eu tenho uma previsibilidade que eu vou gastar X com impostos, correto? Da onde que vai sair a multa e juros? Eu orço multa e juro? a menos que você tenha uma base de perdas, não. E a base de Não. perdas, normalmente, ela vai se basear num histórico. Um histórico. Se não tem histórico, Aí a você vai gente... ter que fazer uma suplementação orçamentária, pedindo para o CD liberar para você para pagar uma multa. E aí você Quem que vai precisar- pedir? A entidade. O Sérgio. O Sérgio. Eu não, Deus me livre, isso aí não é eu, não. Eu só registro. O Não Sérgio vai ser faz o a Sérgio. nota técnica, Não vai assina, ser o Sérgio. apresenta para o conselho. Gente, vocês estão entendendo o que é um pagamento de tributo a menor? Essa perspectiva, pouquíssimas pessoas têm no ambiente corporativo. Que isso aqui é quase que uma bomba de fragmentação que ela atinge todas as pessoas praticamente que estão envolvidas com a governança. Inclusive, suplementação orçamentária significa o quê no final do dia? Que você não soube calcular o seu orçamento, o que você precisava. Mas mais ainda, mais cru ainda. O que é, Maria? Planejamento mal feito. Não, Você pedir bênção para o Conselho Deliberativo. não, também não. Mais cru ainda, mais óbvio ainda. O que é suplementação orçamentária? Incompetência. Não. Isso, tudo tá? Tudo que vocês falaram é. Mas o mais cru de tudo, sabe o que é? Vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. É. É ou não é? Suplementação, eu vou tirar dinheiro da onde? Eu vou diminuir treinamento? Eu vou diminuir copinho descartável? Eu vou diminuir a possibilidade de aumentar um salário das pessoas? Porque dependendo da folha de pagamento, R$ 300.000 é o ticket do ano. Estou certo ou estou errado? Sim, exatamente. Estão entendendo como que é o negócio? Porque a gente tem... e aí o que eu quero provocá-los a vocês, vou provocá-los a partir desse raciocínio, é a gente entender o que está mais... O que é mais elementar quando acontece uma situação dessa? Alguém vai ter que pagar a conta. Ah, vai demitir o cara, não sei, beleza. Mas a compreensão sistêmica de uma diferença dessa, você tem que tentar analisar todos os fatos. Todos que vocês falaram estão corretos. Mas no final do dia, eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar para suprir R$ 300.000 que eu não tinha previsto. Vamos voltar para cá. Eu espero que esse silêncio seja a cabeça de vocês funcionando. Avaliação sobre a ótica de controle interno, ele já me deu aqui, ó. Os logos do sistema confirmaram a ação manual. Eu tô criando uma história, né? Fictícia. Ele coloca a natureza do erro, o erro operacional, fragilidade de controles internos, áreas afetas. E aí, eu fiz uma análise, eu contextualizei e disse o que aconteceu. Agora que a IA começa a trabalhar de uma forma mais efetiva. Porque até aqui,
eu poderia ter matado a história com uma planilha e com a análise da documentação. Mas a partir de agora, olha o que vai acontecer. Eu já contextualizei aqui a IA. Estou trabalhando. Já entendi que tem um problema. Isso vai ser uma bomba de fragmentação dentro, né? Alguém vai ter que pagar essa conta. O orçamento vai ser mexido, o CD vai ter que se opinar, o CF vai ter que opinar, a auditoria interna vai ter que opinar, a auditoria externa vai ter que opinar, uma porrada de gerente vai ter que se pronunciar a partir de um problema. Mas o que eu quero descobrir? Lembra da minha intenção? Minha intenção é saber se houve dolo. Aí a IA começa a falar, trabalhar para mim. Falar GPT, e aí eu, por minha conta, eu coloco o GPT. Vamos gerar um e-mail para o gerente de contabilidade, solicitando mais informações sobre o fato e sobre o conhecimento dele sobre essa atuação manual do colaborador. Gere uma mensagem exploratória, não acusativa. Vamos entender melhor o contexto. Faz sentido? Eu não estou acusando ainda. Eu sei que vai ser um problema que vai bater lá no CD. O que eu posso fazer? Deixa eu explorar melhor. Deixa eu entender melhor o que está acontecendo. Deixa eu perguntar para o gerente que foi isso que esse cara meteu a mão nesse negócio aí, mexeu nisso. Pronto. Eu quero mandar um e-mail para ele. Lembra que eu estou contextualizado? A partir de agora, a IA começa a fazer a mágica dela. Eu já preparei o e-mail em tom não acusativo. Olha só, gostaríamos de compreender melhor o contexto dessa atuação, especialmente considerando que a edição foi realizada por um colaborador recém-chegado à equipe. Eu estou acusando? Eu não. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Poderia, por gentileza, nos esclarecer se essa intervenção estava dentro do conhecimento da gerência, qual foi a orientação dada ao colaborador para esse tipo de ajuste manual, e se existe planilha, procedimentos formais ou orientações documentadas para manipulação da referida planilha. Olha aqui, Monique. Que legal, que ela já começa. Ela já O começa? buraco. Ó, É o buraco. procura. É um buraco, né? E aí, eu já fiz o e-mail, não acusei, quero entender melhor. Vamos imaginar que o gerente segue as respostas do gerente. Vamos lá, vamos pegar as perguntas aqui e pedir para ele responder, né? Pedir para ele responder aqui, deixa eu colar. Tá bom, mas vai como vamos conseguir. Ó, essa intervenção estava dentro do conhecimento da gerência? Vou colocar aqui, ó. O gerente relata que não teve conhecimento sobre o fato. Olha, que esquisito. Relata que não teve conhecimento sobre o fato. Qual foi a orientação dada ao colaborador para esse tipo de ajuste manual? Ele, o gerente, relata que fará uma reunião com o colaborador para entender o fato. Existem procedimentos formais ou orientações documentadas para manipulação da referida planilha? Sim. Vamos colocar aqui que é a orientação interna 100 de 2023.
trata sobre intervenções manuais no sistema. E, por fim, houve algum componente posterior da alteração realizada? Não. Pronto. Essas aqui foram as respostas do gerente. O que eu poderia muito bem pegar o e-mail, colar e colocar aqui dentro. Olha só como ele já fez. Perfeito. Vou estruturar uma análise sintética, um follow-up com base nas respostas do gerente. E ele já começa, ó. Análise da resposta, conhecimento da gerência. O gerente não tinha ciência prévia da alteração, indício de falha no fluxo da comunicação. Não houve orientação prévia. O gerente informou que ainda realizará uma reunião com o colaborador para entender a motivação. Que a conduta foi iniciativa individual do colaborador sem respaldo direto da liderança. Ele diz que há procedimentos documentados, que é a OI 100 de 2023, que trata sobre o assunto. A existência da orientação evidencia que o colaborador deveria estar ciente do protocolo. A falha pode decorrer de treinamento insuficiente, ausência de acompanhamento, eventual descumprimento deliberado, que precisa apurar, e acompanhamento posterior. Olha como é que a IA já está me abrindo a cabeça para um monte de coisa que talvez eu nem teria observado numa olhada só daquela planilha. Conclusão preliminar: a alteração manual foi feita sem conhecimento da gerência, sem acompanhamento posterior e em desconformidade com o procedimento formal, ou seja, está tudo errado. Recomendações imediatas, entrevista formal com o colaborador registrando justificativa, reforço de treinamento, implantar dupla checagem obrigatória, criar um alerta automático e avaliar se houve impacto recorrente em outros períodos. Lembra a questão do como que a IA amplia a sua visão? Olha como é que ela já ampliou. Será que aconteceu outro período? Se eu posso criar um alerta automático? Eu tenho dupla checagem? Se não tiver, vamos criar. Só que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó, que é o quê? Entrevista formal. Eu vou colocar aqui, ó, GPT. Crie um roteiro de oitiva com o colaborador para entender o fato. Acrescente que a intervenção manual foi feita no dia 27/8/2025, às 22h45. Ou seja, alguém mexeu no sistema às 10h45 da noite. Estou acrescentando essa informação aqui para a gente entender. E aí ele já criou IA funcionando. O roteiro da oitiva. O objetivo da oitiva é compreender os fatos relacionados à intervenção manual realizada no dia 27/8, às 10h45. A abordagem deve ser exploratória e não acusatória. Eu não estou acusando ninguém ainda. E uma coisa que a IA pode te ajudar muito nisso é que às vezes você está ali naquela situação e se a gente for parar para olhar agora, quem é o maior culpado disso até agora? É o colaborador novato, não é? Ou alguém que não orientou direito, a gente não sabe ainda. Mas tá vendo, vocês concordam comigo que é muito fácil de eu fazer um juízo de valor baseado naquela meu recorte de situação que eu tenho? A IA pode me ajudar, cara, eu não quero fazer um juízo de valor. Me ajuda a entender a situação como um todo. Esse problema de forma sistêmica, conectando as situações, sabendo que a IA erra, mas sabendo que ela me amplia os horizontes. Tudo bem? E aí, ele fez aqui, ó, toda a oitiva, a abertura, as perguntas. Olha só, você pode relatar qual era a sua atividade no dia 27/8, às 8h45, quando houve alteração na planilha? Qual era a finalidade da intervenção? O ajuste foi uma iniciativa própria ou pedido de orientação de terceiros? Aí pergunta se ele conhece a orientação interna, pedindo para detalhar a ação. A pergunta sobre o seu ambiente, condições de trabalho e o encerramento. Vocês concordam comigo que isso aqui deu uma perspectiva diferente para o entrevistador?
E aí, eu vou colocar uma situação aqui, só para apimentar mais a situação. Resumidamente, o colaborador conhece a orientação interna 100 de 2023 e relata simplesmente que no dia determinado e no horário descrito, ele estava no casamento do primo dele, inclusive com fotos e relatos que confirmam a versão. Olha só para pimentar a situação. Fato investigado, intervenção manual identificado na planilha, realizado no dia 27, às 10h45, com impacto de aproximadamente R$ 3.000 à base tributária. O colaborador confirmou que conhece a orientação interna, relatou que na data e horário estava participando de um casamento de um primo, apresentando fotos e testemunhos que corroboram sua versão. Análise preliminar. Os elementos apresentados, provas, indicam incompatibilidade entre a presença física do colaborador e a execução do ajuste no sistema. Há indício de que a alteração foi registrada em nome do colaborador, mas sem que ele tenha efetivado e efetivamente realizado a ação. Possíveis causas: uso indevido de credenciais, login e senha compartilhados, falha de segurança no controle de acesso e erro de digitação nos logs, ainda a ser verificado. Risco: ser confirmado que a ação foi feita sob credenciais do colaborador ausente, há indício de fraude interna ou fragilidade relevante nos controles de autenticação. O fato amplia a gravidade do achado, deslocando o foco do erro operacional individual para um problema sistêmico de governança e segurança de informação. Aí ele já recomenda bloqueio temporário de credenciais, revisão dos logs de acesso, auditoria do compartilhamento de senhas, reforço de política de segurança de informação, proibindo o uso compartilhado de credenciais e avaliar a abertura da investigação interna, ampliando com apoio da TI em compliance. Estão entendendo como é que a IA trabalha? Como você pode usar a IA para trabalhar para você numa situação que por si só já é complicado, mas a partir do momento que eu estou contextualizado, olha como é que ela já está me entregando tudo aquilo que eu preciso para desenvolver esse processo. Vamos dar uma adiantada aqui, só para a gente caminhar, assim, desdobramentos do caso. Envie uma mensagem para o gerente solicitando informações sobre compartilhamento de credenciais. Pronto. Aí, ó, ele já está mandando e-mail para o gerente durante a análise do fato relacionado à intervenção registrada no dia. Está vendo que ele está trazendo todo o contexto para dentro? Identificamos que há indício de incompatibilidade entre a presença física do colaborador e a execução do sistema. Nesse contexto, há conhecimento por parte do gerente da prática de compartilhamento de login e senha entre membros da equipe? Se existe alguma orientação formal na área sobre esse tema, quais mecanismos de controle estão atualmente em vigor e se houve registro anterior de situações semelhantes? Nosso objetivo é entender o cenário. Aí, ó, vamos pegar isso aqui e responder. Segue a resposta do gerente. Aí ele vai colocar aqui, ó. Há conhecimento para parte do gerente de práticas compartilhadas de login? Sim. Os sistemas precisam, o sistema, sim, algumas funcionalidades do
ERP é como a gente chama esses sistemas, né, integrados de qualquer organização, funcionam com senhas de administrador. Ou seja, eu, supervisor de contabilidade, gerenciamos credenciais dos demais colaboradores. Olha a resposta dele. Existe alguma orientação formal? Não é formal. Apenas um acordo interno. Quais mecanismos de controle estão em vigor? Apenas e-mail informando que alguém usou a credencial do outro. Se houve registros anteriores semelhantes, sim, é uma prática nossa. Beleza. Aí ele vai responder. Ele respondeu. Eu registro aqui dentro do meu processo da IA. Tá? Então ele vem aqui o fato apurado, confirmando que tem compartilhamento de login e senha. E aí o que eu vou fazer agora? Olha só. Recomendações: encerrar imediata a prática de compartilhamento de credenciais, implantar logins individuais intransferíveis, definição da aprovação da política de credenciais, capacitar a equipe e revisão dos acessos administrativos. Sérgio, esse é um achado grave, pois mina a confiabilidade das evidências. Não dá para saber quem alterou o fato. Quer que eu formate o conteúdo para um achado de auditoria? Gente, olha só, eu vou falar assim, GPT, me ajude a encontrar a pessoa que fez essa alteração. Avalie, solicite a gerência de tecnologia os logs de acesso do dia e horário apontado. Se não foi o cara, ele estava no casamento, alguém acessou. Eu vou pedir o quê? Já pedi para ele fazer, dentro do contexto, para a gerência de tecnologia, o quê? O pedido, os logs. E ele fez aqui. Aí eu vou dizer o seguinte, a gerência responde que temos logs de acesso via VPN. VPN é conexão remota do supervisor de contabilidade, João Falk Cruz. No mesmo horário. Olha só, ela responde que nos logs da VPN, ela entende lá que o John, assunto, ó, dada a sequência da análise, recebemos a informação de que, via VPN, o supervisor João Falcatruz foi registrado no dia, coincide com a intervenção anual da planilha. Para consolidar a apuração, solicitamos detalhamento dos seguintes pontos. A origem do acesso, aí ele olha só como é que ele interpela mais ainda a gerente de tecnologia a partir do mesmo contexto. Lembra quando a gente começou? Com uma planilha. Olha onde a gente já está. Aí foi assim, GPT, foi apurado que realmente foi o João que acessou o sistema. Inicie um processo de apuração de responsabilidade do referido colaborador. Ou seja, eu já entendi que foi o João que acessou. E aí eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo que abre um processo de apuração
de responsabilidade, colaborador João Falcatruz. A norma, a abertura, o procedimento, possíveis, próximos passos imediatos. Notificação escrita. Aí eu vou aqui, ó. Gere os 3 documentos. Aí, ó. Pronto. Emitir notificação. Olha só, ele já vai criar a notificação formal do colaborador, o agendamento da oitiva formal e o dossiê de apuração do documento para auditoria de governança. Certo? Tudo dentro do contexto que ele está criando. Aí, o que eu quero que ele faça? Cara, gere para mim, gere a oitiva que será elaborada juntamente com a gerência de gestão de pessoas. Pronto. Eu vou pedir o quê? Para ele gerar a oitiva. A partir disso. A oitiva, data e hora, o nome, a abertura, os questionamentos dentro do contexto do processo que a gente está criando. E o encerramento com as assinaturas. Aí já coloquei, desde que eu prepare um roteiro da condução verbal, ou seja, como que verbalmente eu vou conduzir isso? Entendeu? Como que eu vou verbalmente conduzir essa situação? Tá? E aí, o que é mais interessante a partir desse contexto é que, desde lá da planilha que eu gerei, até agora, o fato da gente estar dentro a gente está dentro do contexto, ele está gerando todas as informações que eu preciso. E aí, eu quero que você gere a formalização em um processo para demissão por justa causa do colaborador, fundamentada pela legislação trabalhista. Ou seja, eu já fiz toda a documentação e aí eu já crio um processo de demissão por justa causa, contextualizando o fato, fundamentação legal, o processo de apuração que eu criei, a decisão, a comunicação ao colaborador e os encaminhamentos. Tudo isso a partir da planilha que nós criamos, a partir de uma diferença de uma apuração tributária, eu cheguei numa situação de detalhamento tal que eu cheguei no processo de demissão por justa causa do funcionário. Quero ouvir vocês sobre o que a gente viu aqui. Entenderam o que dá para fazer com tudo aquilo que a gente conversou? Aqui, diz aí, André, pode falar. Não, assim, desde o início as primeiras respostas dele já dava insights para quase que uma completa reformulação da área. Reformulação das metodologias, dos controles, do modus operandi ali da área que era responsável pelo normativo. Então, você foi só enriquecendo mais a análise. O GPT foi só deixando aí um cenário mais completo, sabe? Do início ao fim. Exatamente isso. O que eu quis mostrar para vocês é o poder de quando eu sei a intenção que eu quero e quando eu contextualizo a ferramenta da forma correta.
Porque não é só uma diferença. Tem o que está por trás daquilo que eu carimbei como um problema. Entendeu? É muito mais do que uma diferença. É uma série de situações. Lembra que a definição de problema? Que é alguma situação que alguém está visualizando uma situação e ele entende que aquilo está incoerente com aquilo que deveria ser. Peraí, deveria ter tido a diferença? Deveria ter feito uma intervenção manual? Deveria alguém estar usando a senha de outro? Deveria alguém acessar depois das 10 horas o sistema? Deveria, deveria, deveria. Deveria. Quem deveria pagar a multa agora? Entendeu? Que você pode ir para outro rumo esse processo. Peraí, beleza, demitiu o cara. Mas quem que vai pagar esse dinheiro? Inês está morta. Está lá, R$ 300.000. Quem vai pagar? Vai tirar do orçamento de quem? Entendeu? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que a partir daqui eu posso ir para esses rumos. Eu posso ir para o rumo de mexer no orçamento. Eu posso comunicar a área de orçamento que tem 300 mil que vai sair de algum lugar. Eu posso criar uma apresentação para a diretoria de administração, para o conselho deliberativo, para o conselho fiscal. Eu posso preparar a resposta para a auditoria. Eu posso preparar o texto das notas explicativas, explicando essa situação. Olha tudo que eu posso fazer a partir da planilha que eu recortei com o print screen do Windows. Esse exercício, ele é para realmente mostrar para vocês o quão poderoso é você usar o Pacif bem feito, você entender a intenção do que você quer e você contextualizar, gastar um tempinho contextualizando a ferramenta. Porque depois que você contextualiza ela, e esse momento é um pouco mais chato, depois ela entrega tudo que você precisa. Sabe quanto tempo que a gente está aqui para fazer tudo isso? Pouco mais de 1 hora. Imagina fazer tudo isso criando da cabeça. Sabe? Aquele e-mail que tem que ser, que não pode agredir ninguém, aquela mensagem que eu não posso acusar antes de entender. Cara, imagina a energia que você poupa simplesmente usando o Pacif bem feito, entendendo que um problema ele é multifatorial, que ele é único, mas ele é sistêmico, que a sua intenção não é acusar ninguém, é entender a situação, porque se fosse acusar também você pode ir para esse lado. Eu poderia também ir para o lado de defender, não posso? A minha intenção é defender o colaborador. Então a gente começou com a diferença, que daqui a pouco a gente achava que era uma pessoa e é outra. Eu acho que eu forcei a barra aqui, mas é para vocês entenderem como que uma situação ela é multifatorial. Sacaram? E até o seguinte, né, Sérgio, assim, não adianta nada você demitir a pessoa, demitir o gerente, o diretor, não sei o quê, se não houver uma reformulação no processo, no fato gerador aí desse tipo de erro, desse e de outros. Vai entrar gente nova, vai cometer o mesmo erro, questão de tempo, né? E aí, nós, como operadores da governança, em todos os níveis em que nós estamos, nós, como operadores da governança, nós temos que entender uma coisa: as regras, os controles, eles são feitos acima da honestidade das pessoas. A gente não faz pelo cara honesto, não, fulano de tal é honesto, não preciso fazer isso não, mas amanhã fulano de tal não está mais. E se entrar uma pessoa desonesta, uma pessoa maldosa, ou uma pessoa que é honesta, mas só está precisando da oportunidade para exercer a sua desonestidade. Os nossos controles têm que ser maiores que isso. Por isso que a gente não pode compartilhar senha.
Por isso que tem que derrubar a VPN da galera depois das 11 da noite, sei lá, se faz sentido, entendeu? Então, assim, é, essas travas simples, elas funcionam para quê? Para que a gente possa entender os contextos para apurar independente das pessoas. Independente das pessoas, tá? Então, eu acredito que a gente teve a oportunidade de ver, e isso aqui, gente, é exatamente como eu faria no meu dia a dia, como eu faço no meu dia a dia. Eu pego a situação, demoro um pouco para contextualizar ela, e dá trabalho, e ela é difícil, e ela é chata, mas depois eu tenho ferramentas suficientes para fazer o quê? Para melhorar a situação e desdobrar as situações em vários outros entregáveis. Aqui a gente teve vários entregáveis a partir de uma situação. Cleverson, Bahia, Camila, o que vocês acharam? Sérgio, eu achei excelente, né? Eu basicamente já estou usando mais ou menos essa metodologia para fazer um pouco isso, né? Então vem me ajudando bastante. É isso Eu aí, achei né? muito, muito enriquecedor, principalmente porque, além da questão da inteligência artificial, da inteligência ampliada, a gente, eu pude observar também várias partes que vão passar a fazer parte do meu dia a dia, essa parte da previdência, e também são coisas que, querendo ou não, a gente vê em qualquer ramo que a gente siga. Então, por mais que hoje vocês tenham uma bagagem muito maior que eu também aprendi bastante com vocês nessas últimas aulas e foi muito, muito enriquecedor para mim nesse sentido. Além do principal intuito, que era aprender sobre utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Exatamente isso, Camila. A ideia aqui é a gente ampliar as nossas capacidades. E aqui o que eu quis mostrar para vocês nesses encontros é que nós conseguimos ampliar nossas capacidades, nossa visão, nossa atuação a partir de uma ferramenta que te dá essas possibilidades. E basicamente é isso. Se você agora vocês estão capazes de pegar qualquer inteligência artificial e aplicar esses princípios e sair do outro lado, quiser gerar imagem. Se vocês, até aqueles prompts feitos que a gente vê todo mundo fazendo aí, vocês podem pegar aquele prompt feito com aquilo que eu passei para vocês, vocês vão poder, ampliar mais ainda. O prompt feito está errado? Não. Mas o prompt feito, ele não, na mão de preguiçoso, não serve para nada. Mas a partir do momento que você entende os princípios que estão por trás, entende a intenção daquilo que você quer fazer, aí até o prompt feito, prompt, aquela lista de prompts para finanças, lista de prompts para auditoria, até aquilo vai te ajudar muito, porque você entendeu o conceito que está por trás. O conceito que está por trás. E aonde você pode chegar, aquele negócio de PASIF, RAG, RAV, pergunta direta, pergunta intencional, pergunta direcional, é para isso aqui. Você pode ir adaptando técnicas para que esse resultado, esse entregável seja mais completo. Vocês concordam comigo que aqui, se eu tiver, a partir de agora, eu posso trabalhar em qualquer nível, eu posso conversar com o CD, com o CF, com a auditoria externa, interna, a partir de tudo que eu travei nessa conversa aqui. O que é importante? Que eu não misture conversas desse cara aqui. Por exemplo, se eu tenho outro problema parecido com esse, eu não vou nessa janela de contexto aqui e começo a partir dela. O que eu faço? Eu vou criar essa aqui, ó. Gere uma
base de conhecimento sobre esse tema para que eu possa usar em uma situação semelhante. Quero toda a visão que foi empregada aqui em forma. Não, nem preciso colocar isso aqui não. Em uma situação semelhante. Eu quero que ele gere para minha base de conhecimento. Beleza. Aí, ó, o que eu vou fazer? Toda a base de conhecimento que eu vou usar para uma situação como essa. Aqui ele me deu até da questão da demissão por justa causa. Eu posso pedir a base de conhecimento de análise dos processos que eu tive que analisar aqui. Ah, Sérgio, a partir daqui eu posso melhorar o processo? Posso. Ah, Sérgio, a partir daqui eu posso criar um processo novo que não existe? Posso. Por quê? Eu tô com uma história contextualizada e ela já entendeu essa história e a partir daí eu posso fazer o que eu quiser. É isso, meus queridos. Basicamente, era isso que eu queria despertar em vocês nesses 4 encontros, que eles são uma emulação daquilo que eu faço, de como que eu penso e de como eu acredito que isso pode ajudar vocês também no dia a dia de vocês, em situações que a gente diz problemáticas, mas que no dia a dia a IA pode te dar perspectivas e visões diferentes e ganha. E aqui, o tempo que nós ganhamos aqui, eu não tenho nem como calcular quantas horas de trabalho que a gente fez aqui em 1 hora e pouco. Porque se fosse calcular a quantidade de pessoas e a quantidade de analistas e de tempo quebrando a cabeça para fazer uma situação dessa, eu nem... E aí quantifica isso em valor, 1 hora técnica de um analista, de um gerente, se debruçando em cima disso, você com uma pessoa só, com uma história bem contada, esperando só a galera responder e-mail, você já consegue ter uma visão muito, muito grande de um ponto que talvez você sozinho, você tem seu repertório pessoal, mas você poderia ficar enviesado. Você concorda comigo que depende da situação, quem poderia ser demitido era um rapaz novato, que não tinha nada a ver com a história? Pode. Quem poderia ter sido demitido era o gerente? Pode. Então a gente tem que entender que hoje eu tenho uma ferramenta que me dá visões diferentes de uma situação. E isso que é o mais importante, quando eu coloco os princípios dela em ação, seja ela qual for, eu consigo resolver problemas de uma forma melhor. Gente, essa mentoria é sobre resolver problemas. É sobre resolver problemas. A IA é só mais uma ferramenta nesse contexto. Se vocês entenderem isso, para mim eu me dou como satisfeito. Porque enquanto tem muita gente explicando comando de ferramenta e mostrando um monte de ferramenta, aqui a gente está aprendendo a usar essas ferramentas para fazer o que realmente a gente precisa, que é resolver BO. Que todo dia tem um BO para resolver. Beleza, meus amigos? As palavras, não vou dizer finais não, mas as palavras oficiais aí do nosso último encontro. Quem gostaria de falar alguma coisa, compartilhar o seu maior aprendizado aí nesse último mês que a gente está conversando. Agora é a hora, a gente não se despedir, mas a gente, né, fechar esse ciclo aí desses 4 encontros. O microfone pode abrir e falar. Sérgio, eu queria agradecer, né? Eu acho que para mim foi super válido, né? A partir do segundo encontro, já comecei a utilizar os conhecimentos aí que eu aprendi, né? E igual você falou, né? A gente ganha tempo, né? Então a gente consegue resolver problema de uma forma mais rápida. Então, obrigado aí, eu acho que foi 10. Para mim foi muito bom. Eu também tenho muito a agradecer, porque eu sou recém-formada, eu ainda não estou empregada, e eu estou naquela fase de estudar, e a inteligência artificial ali, o chat, eu já utilizava antes,
e eu pude aprimorar, entender que era um aliado e passei a resolver problemas, utilizando tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo desses 4 encontros, e que, assim, foram primordiais e muito, muito, muito bons, assim, para o meu desenvolvimento. Então, eu tenho muito a agradecer, Sérgio, por tudo aquilo que você passou para nós, pela paciência. Você falou que não é um professor, mas a sua forma de ensinar e de passar o seu conhecimento para nós é, assim, muito, muito boa, e eu tenho muito que te agradecer e te parabenizar. Obrigada por tirar o seu tempo e nos passar tanto conhecimento. Certamente vai ser muito útil para mim na minha caminhada. Obrigada. Fala, Sérgio. Quero aproveitar aí também a esteira e agradecer aí a oportunidade aí de participar desse encontro aí, aprender muito, principalmente numa fase aí que mudei de emprego, né? E essa ferramenta aí, o IA, está sendo essencial aí para desenvolver muitas atividades lá. É porque a equipe que eu trabalhava era bem maior, né? E agora eu tenho um desafio de trabalhar com a metade. Então, assim, é um caminho sem volta, né? Graças a Deus a IA chegou, mas ainda você, para ensinar a manusear a ferramenta, né? Porque não adianta só embora eu trabalhava assim, já conhecia algumas ferramentas, esse curso serviu para abrir o leque, né? Melhorar, afiar aí o modo de usar. Muito obrigado, meu amigo. E espero aí encontrá-lo aí no Conacep aí. E já mandei minha inscrição para o grupo aí dos contadores retornar. Valeu. Sérgio, eu já te falei algumas vezes, né? E você é um entusiasta nisso, e eu acho isso fantástico, e principalmente poder compartilhar no dia a dia com você algumas questões, né, que a gente acaba ali dentro da auditoria levantando, necessitando, né? Então, para mim, assim, é um privilégio enorme ter você ali conosco na Fundação, muito além, né, desse momento que nós estamos aqui, que foram riquíssimos, né? Foram momentos assim que de fato a gente conseguiu aí abrir muito a nossa mente com relação àquilo que a gente já vinha usando, como a gente já vinha usando e o que a gente ainda tinha como explorar, né? Então, melhorou muito a minha forma de utilizar as ferramentas. Eu aprendi de outras ferramentas que eu nem conhecia, né? Qual é a forma de funcionar que cada uma tem, o que cada uma pode nos trazer de melhor. Então, isso tudo foi, de certa forma, assim, transformador, né? Não só para mim, mas como todos os outros amigos aqui estão né, dizendo, para cada um deles, de alguma forma, isso trouxe aí ganhos enormes, né? Então, eu concordo, corroboro com eles, e agradeço imensamente sua generosidade, porque, de fato, assim, é algo que o valor que a gente paga aqui é irrisório diante de tudo que a gente acaba tendo de conhecimento aqui, né? O nosso ganho, o nosso benefício que é muito maior. Então, realmente, de fato, a gente está contando aí com a tua generosidade em transmitir conhecimento. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você continue aí sendo esse entusiasta, apoiando aí o crescimento das pessoas, apoiando aí esse movimento que está acontecendo, né, não só no Brasil, mas no mundo, que é esse conhecimento da IA, porque, de fato, é transformador e apoia muito o nosso trabalho. Eu acho que um dos recursos que são mais escassos, assim, é justamente o tempo, e é um dos recursos mais caros também, né, é o tempo. Então, a gente otimizar tempo, né, de fato é algo que ajuda muito. Então, brigadíssima, e que Deus te abençoe. Obrigada. Depois da fala da Monique, ficou até mais difícil para mim. Sérgio, quero só ratificar mesmo.
tudo o que o grupo já falou. Você sabe a diferença que você faz aí para mim, no desenvolvimento do meu trabalho, no meu desenvolvimento como pessoa. Você sabe dos desafios que eu tenho lá na fundação, com uma equipe reduzida e várias frentes de trabalho, várias frentes de atuação sob a minha responsabilidade. Então, a IA é uma ferramenta fundamental para o sucesso, que graças a Deus tem, tem sido reconhecido, tem chegado cada dia um pouquinho mais, cada dia uma pequena vitória lá na fundação, e você tem grande participação disso, desde o nosso primeiro contato, até esse último encontro aqui. Tenho certeza que ainda vai continuar por mais um longo tempo. E muito obrigado, tá, por partilhar conosco aí o seu conhecimento, o seu entusiasmo, de uma forma tão didática e com tanta paciência, dando carinho aí para todos nós. Gente, vocês são ótimos, palavras que são muito maiores do que eu mereço, mas, assim, é bom saber que a gente está fazendo, tá fazendo diferença na vida de vocês. Esse é meu propósito maior, ajudar vocês, né? A gente, é engraçado que você falou, né, de valor, né? Se a gente não coloca valor nenhum e que as pessoas não dão, eu já fiz isso aqui de graça, já, as pessoas não dão valor nenhum. Eu falei, não, não pode. A gente tem que valorizar as pessoas que entram e valorizar o trabalho que a gente faz também, né? Então, eu me sinto honrado porque vocês estão aqui, porque vocês estão procurando mais e pagam um preço, né? A gente não pode ficar dando dar aquilo que não vale nada para a gente, não é dar, né? É jogar fora. Então, a gente precisa de. Eu estou muito feliz por estar caminhando com vocês. Tem algumas novidades vindo por aí de curso online para pessoas mais iniciantes. A mentoria vai continuar. Eu vou abrir inscrições para a quinta turma. E aí vocês que são da minha mentoria, vocês têm uma possibilidade de indicar pessoas e eu conseguir desconto melhor ainda. Então, para a galera que vocês indicarem, tem um valor melhor do que eu já falei lá do grupo geral. Então, eu devo estar colocando algumas novidades aí nos próximos dias. E aí eu conto com vocês também, com esse carinho que vocês demonstram por mim também, indicando aí as pessoas para que a gente continue esse trabalho. E aí também, as próximas aulas, como eu falei, vocês têm acesso a todos os produtos que eu gerar daqui para frente. Vocês são VIPs a partir de agora. Quer dizer, a partir do dia que vocês entraram. E assim, foi muito feliz esses últimos meses. Com vocês foi bem melhor ainda. A turma de vocês, sem dúvida, foi uma das mais engajadas e eu tenho certeza que a gente vai produzir muita coisa boa juntos ainda. Me coloco à disposição para a gente continuar conversando. A mentoria não terminou, ela terminou a parte dos encontros, mas me coloco à disposição. Eu estou trabalhando uma ideia da gente ter encontros mensais ou bimestrais, todo mundo junto, para a gente estar renivelando, trazendo novidade, mas são coisas que vêm pela frente aí. Mas eu quero agradecer o tempo de vocês, como a Monique falou, o tempo é o recurso mais escasso do planeta, Monique, o mais caro, porque ele não volta, ele é limitado, então, assim, é algo que a gente não tem como mais recuperar, depois que passa, já era. Então, o tempo de vocês aqui comigo é algo que é muito precioso para mim. Desculpa qualquer coisa aí que eu possa não ter frustrado vocês, mas foi feito tudo com muito de coração. Espero que vocês tenham aí uma boa noite de sono, um bom descanso. Nos veremos muitas vezes ainda, porque todo mundo aqui a gente está conectado de alguma forma. Camila, espero que isso tenha contribuído para você. Desejo para você uma carreira incrível. Tenho certeza que você vai longe. Só o fato de você estar aqui já demonstra uma visão bem especial, de uma pessoa que é diferenciada. Abra o leque das suas coisas, tem muita oportunidade boa aqui em Brasília, então abra o leque e deixa Deus aí já usar a sua mente e aí o que você aprendeu para que você possa trabalhar. Lembrando que trabalho é meio, trabalho não é fim. O fim é
tempo com a família, o fim é abraçar quem a gente ama, o fim é a gente desfrutar o tempo da melhor forma possível. O trabalho, ele só te proporciona isso. Então, não esqueça disso. Isso é um mantra que eu tenho na minha vida, uma filosofia de vida, e tem dado certo. Nunca tomei decisão por dinheiro, sempre tomei decisão por propósito. Isso me trouxe até aqui. E estar aqui com vocês, que é uma honra muito grande. Gente, Muito obrigada, Sérgio, pelas palavras. essa vai longe. Deus abençoe, bom descanso, e assim que a aula estiver pronta, eu mando para vocês lá no grupo. Um abraço, gente. Um abraço, Abraço, boa noite, Sérgio, abraço para pessoal. todos. Um abraço, Foi um Sérgio. Boa prazer noite. Boa noite a compartilhar todos. esse tempo com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Alô, André. Tchau. Valeu, Sérgio.